1 Coríntios 13, 7. O amor tudo suporta, tudo sofre, tudo crê, tudo... Eu fiz a ordem ao contrário. É tudo... 1 Coríntios 13, 7. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo... Espera. Tudo suporta. Essa ordem é muito difícil. Tá, tudo, é porque eu conheço a música, né? Tudo não. crê, tudo espera, tudo suporta. Você fala que tá tudo fora de ordem. Mas não precisa da ordem também não, meu Tá filho. bom. É pra ficar coerente, Olha, vai. vai. 1 Coríntios 13, 7. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. E é disso que nós falaremos aqui hoje. Né, Renata? Né? E aí, começa você. Vamos lá. Essas palavras que eu acabei de ler para vocês, cada uma delas tem um significado especial. E quando Paulo usa elas para descrever o amor, ele não escolheu palavras aleatórias para ficar um poema bonitinho do romantismo brasileiro. Ele escolheu palavras específicas. Isso porque, no capítulo anterior, em 1 Coríntios 12, Paulo vai nos falar algo muito importante sobre o capítulo que nós estamos lendo. Vamos voltar lá. Quando ele fala que, portanto, desejem intensamente os dons mais úteis. E agora, porém, eu vou lhe mostrar o estilo de vida que supera os demais. Explicando para vocês o que está acontecendo aqui, Paulo ele está falando com a igreja de Corinto, na Grécia, sobre os dons espirituais, porque a igreja estava naquele, vamos buscar os dons, dom de profecia, dom de discernimento de espírito, de falar em línguas, e Paulo adverte essa igreja falando que isso tem a sua importância no reino de Deus, mas mais importante do que isso é um estilo de vida repleto de amor. E para falar de amor, ele descreve as características desse ato, né? Porque amor não é um sentimento, para a igreja. Na verdade, na parte inicial de 1 Coríntios 13, a gente vê Paulo falando da importância, digamos assim, de nós sermos pessoas cheias desse amor, porque um dom, sem o amor, é um dom voltado para si mesmo. Toda ação feita sem amor, ela está voltada de alguma forma para o nosso próprio individualismo. Então ele fala assim, que pelo menos para mim é a grande máxima do início de 1 Coríntios 13. Ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso, enfim, importa, adianta. Fica robótico, né? Fica uma coisa sem sal. Então, assim, como que uma pessoa consegue... Você pode falar. Eu achei que você tivesse parado. Como uma pessoa consegue chegar ao ponto de entregar o corpo dela para ser queimado e fazer isso sem amor, então ela tá fazendo por quê? Sabe? Por que ela tá fazendo isso? É para se exibir? É para mostrar que fez um grande ato de sacrifício? Nessa parte, eu acredito que Paulo está falando sobre motivações, né? O que Exatamente. motiva você a fazer algo? É claro, além do amor, existem outras razões. Eu posso fazer algo por vingança, e muitas pessoas fazem coisas absurdas por vingança. É uma motivação e tanto. O ódio é uma motivação. Quem nunca fez algo na força do ódio, né? É igual a minha tia. Ela fazia um macarrão, e aquele macarrão dela era gostoso, mas ela era meio ranzinza. Assim, peço perdão a ela, já tá tudo bem. Mas a gente chamava que era um macarrão feito a alho e ódio. Porque ele não era feito com amor. Sabe aquela comidinha feita com amor, que você sente o gosto depois? Enfim, eu acho que a gente pode entrar nisso agora da seguinte forma. Definindo essas palavras que Paulo vai usar, começando pela palavra esperar. Porque Paulo diz que o amor, ele tudo espera. Em que sentido você enxerga isso, Paulo? Paulo? Chamando de Paulo? Estou entrevistando o próprio. Obrigada, muito obrigada. Eu vou repetir. Eu não vou nem falar a parte do macarrão agora. A gente ganha mais tempo. Só com a coisa que eu falei. Vou voltar do zero. Não, tudo bem. E nesse contexto de 1 Coríntios também tem a questão da motivação, porque nós podemos fazer muita coisa dependendo da motivação. E essa motivação é o amor? Porque existe muita chance dessa motivação ser o ódio. Quanta gente não faz muita coisa
baseada em vingança. Então são outras motivações possíveis. E quando nós agimos, muitas vezes é legal a gente refletir qual é a base daquela atitude. Porque o amor, ele não é um sentimento, eu vou reforçar isso, tá? A gente ouve isso porque o grego, ele tem essa mania de criar tudo abstrato. E diferente do povo hebreu, que visualizava tudo de uma forma física, por isso que eles vão dizer que Deus é uma rocha, uma pedra, e já o grego não. O grego, ele gosta daquelas definições abstratas que a gente não consegue tocar. E fizeram isso com o amor. E Paulo adverte essa igreja em cima disso. Porque o amor, ele não é uma coisa abstrata. Um sentimento que a gente sente de arrepio ou de queimação, né? Quando vê o crush ele passando. Isso aí é uma paixão humana. Mas o amor, a caridade, é um sentimento muito mais... Mas o amor, a caridade, é uma coisa muito mais profunda, é uma atitude. Tanto é que Deus não enviou Jesus para morrer no nosso lugar por sentimento, e sim por essa atitude do amor. Então, é importante a gente agora entrar nessas palavras que Paulo escolheu, esperar, suportar e falar para vocês o que elas são de fato. E aí, Renata? Então, como você colocou na pauta, né? Esperar tem um pouco a ver com esperança. E eu estava essa semana ainda estudando sobre esperança com um dicionário Strong, para quem não sabe, é o dicionário que vai na raiz da palavra e dá todas as significações possíveis a partir do original. E, enfim, de uma forma muito resumida, esperança é uma expectativa em Deus. E acho que esse é o grande problema do ser humano. A gente, quando espera, a gente tem a tendência a esperar em coisas que são falíveis. No homem, em coisas, no dinheiro. Então, a esperança, ela tem a ver com essa expectativa em Deus. Ou seja, você só espera se você tá com a sua expectativa no lugar certo. E suportar, que é carregar, propriamente dizendo, bom, a gente pode fazer uma analogia simples, né? Se você está suportando alguma coisa, é porque ela de uma certa forma está passando dos seus limites. É uma coisa que você não costuma carregar. Então, assim, suportar é como se você estivesse carregando um peso desconhecido, mas que você necessita levar para chegar a um ponto final benéfico. Botar Renata, assim. vou te perguntar uma coisa, já que você é psicóloga também. Muitas coisas na nossa vida são treináveis, né? As nossas habilidades são treináveis. Mas eu falo por mim. Eu não acho que a capacidade de esperar seja uma coisa que evolua. Porque não importa quantas vezes na minha vida eu tenho que entrar na fila do extra, eu fico impaciente. Não é um treino isso, eu não sinto. Treino. É possível praticar a paciência? Olha, eu acredito, enfim, gente, eu sou da teoria cognitiva comportamental, então eu acredito que tudo é possível com base em você se autoconhecer. Então, assim, tem coisas, obviamente, que vão nos irritar a um nível que esperar vai ser muito difícil, entendeu? Tem coisas que você não suporta, você tem que se conhecer. E se você não sabe o que é irritar, assista o nosso outro vídeo que nós vamos explicar qual é o verdadeiro significado dessa palavra. Exatamente. Continua, Renata. Mas enfim, uma das técnicas que a gente usa na psicologia é você conhecer a emoção que de uma certa forma provoca essa reação em você. Vou dar um exemplo assim bem por alto. O seu exemplo. Sim. Da fila. Vamos supor que você chegou lá. Vamos botar do Guanabara. É melhor. Do Guanabara, ótimo. Vamos deixar o Excelente. exemplo lá no alto. Vamos supor que você tá lá no Guanabara e você tá na fila esperando, sei lá, uma senhorinha na frente que vai, enfim, passar todas as compras dela, aquelas compras gigantes, sabe? De mês mesmo, que
que tá bem, bem cheiona. E, enfim, a primeira coisa que talvez você pense, nossa, é uma velhinha. E aí, a primeira coisa que você associa, porque a pessoa mais velha ela vai demorar. Você faz essa associação, mas ela é tão automática, ela é tão rápida que você não consegue perceber. Você só olha pra velhinha e começa a se irritar e você não aguenta mais esperar porque você tá vendo aquela situação. E isso também é tema do nosso vídeo sobre rancor. Renata hoje tá que tá. Então, assim, o que eu recomendo sobre se autoconhecer é você analisar que motivo tá te levando até aquela reação emocional. Por quê? Tipo, é uma velhinha, por que eu estou me irritando com essa situação se eu deveria me compadecer dela? Me compadecer da situação física dela, ou da situação intelectual dela, que é, digamos assim, um pouco mais lenta que a nossa, que é jovem. Então, assim, passa muito por esse autoconhecimento, Sim. de você se autoanalisar. Perfeito. E além desse caso, onde nós esperamos de uma forma passiva, você está ali tendo que esperar algo e algo vai acontecer. Existe também um tipo de espera na Bíblia que eu considero uma espera ativa. E esse exemplo eu vejo na vida de Jó, por exemplo. É quando você pega a palavra esperar, que está ligada à esperança, como nós já falamos, e você esperança alguma coisa acontecer, esperançar. E Jó fez isso. Vocês querem ver? Eu vou levar vocês no livro de Jó, no capítulo 19, no versículo... Essa Bíblia é muito engraçada. Eu vou ler. Vai. Não, eu já entendi já aqui. Tem um textinho. A gente se passar um pouquinho, não é o pior dos horrores, não. A gente fazia vídeo de, Sim. de 20, às vezes 30 minutos. Ah, ok, achei. Fica com o dedo nela. Assim que eu em cima. Eu vou trazer a minha. Sim. Tá bom. Vou pegar o... Tava tão bom. E eu vou levar você agora na história de Jó, quando ele demonstra essa esperança em algo que ele não tem a menor prova que vai acontecer, no capítulo 19 do livro de Jó, no versículo 25, quando ele vai dizer, no meio daquela confusão que a vida dele está, que ele sabia que o Redentor dele vivia e que no fim se levantaria sobre a terra. E se isso não é esperançar alguma coisa, sem nenhuma prova concreta, eu não sei o que é. Então, tome como exemplo Jó, ou por exemplo José, que sabia desde o início que ele tinha um sonho e que em Deus aquele sonho ia se concretizar. E apesar da vida dele, naquele campo, não ter nenhuma prova concreta de que o sonho dele, das estrelas, da lua, seria real, ele esperançou isso, disse para a família dele, todo mundo sabe o final da história, a vida dele também virou do avesso, mas no final das contas, o sonho que ele esperançou se concretizou. E um outro exemplo que eu gosto muito é o exemplo de Ruth, porque ela tinha perdido o marido, tinha perdido, de certa forma, tudo ali, mas ela tinha duas opções. Ela podia voltar para a casa dela, para o Deus dela, mas ela decidiu colocar a sua expectativa no Deus de Noemi. Então ela sai daquela situação triste, infeliz, e coloca o seu coração para o Deus verdadeiro, e ela tem um final honroso, maravilhoso, com Boaz, né? Esperançou mais uma vez. E um último exemplo de esperança, de alguém que sabia do que ia acontecer, mas mesmo assim teve um pensamento bom, não vou dizer pensamento positivo, porque isso parece muito aquela coisa. De você achar que vai dar certo, mas você não sabe o motivo. Nós cristãos sabemos o motivo das coisas darem certo. Exatamente. Certo? E quando Jesus, o próprio Jesus, ele vai predizer a sua morte, dizendo lá no Mateus, no capítulo 16, no versículo 21, ele diz para os discípulos que desde aquele momento Jesus começou a explicar aos discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos fariseus, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e que ele fosse morto também. Só que ele vai dizer no final desse versículo que ele ressuscitaria. Então, ao mesmo tempo que ele passa uma informação que até certo ponto é negativa, e os discípulos ficaram um tanto apavorados com isso, ele também esperança algo bom que vai acontecer. É a ressurreição. Sim, e é muito incomum a gente usar a esperança como um verbo, né? A gente sempre usa como um substantivo. Eu tenho esperança naquilo. Mas nós podemos falar
que eu esperanço aquilo, né? Muda um pouquinho, mas acho que na mentalidade... Exatamente. A gente está falando do amor como algo prático, né? Então, assim, a esperança ela tem que ser uma prática diária, sabe? É aquela prática diária de confiar em Deus, de colocar a expectativa diária em Deus e acreditar que Ele vai fazer o melhor por nós. E, assim, isso não é fácil, entendeu? Porque a gente costuma sempre olhar para as circunstâncias, olhar para dentro, olhar para as nossas limitações e pensar, não vai dar certo. E vai dar certo. Exato. E nesse versículo nós também temos a palavra suportar. E para ganhar um pouco... Não. E nesse versículo nós também temos a palavra suportar. E para a gente finalizar, eu quero também falar um pouco dela, porque ela também tem a sua importância. E um amor verdadeiro é aquele que tudo suporta. Né, Renata? Suporta essa. Tô rindo porque é difícil. O amor, ele tudo suporta e, enfim, eu acredito que suportar tem muito a ver com paciência. E assim, lá em Romanos 5, acho que são os primeiros 3 versículos. Não estou errada, gente, tenho certeza disso. Paulo fala sobre que o exercício, acho que o exercício da paciência é que nos traz experiência. Na minha Bíblia, que é a versão viva, né, fala sobre que a paciência ela produz força de caráter. Então, assim, suportar tem a ver com paciência. E quando você tem paciência e você suporta, você está criando força de caráter. Você está ganhando músculo. Sim, e para você que é jovem da ADVEC e está cursando CDM nesse ano de 2020 e está lendo o livro do Poder do Caráter na Liderança, escuta isso que ela está falando aqui, ó. Exatamente. Então, assim, suportar é como se fosse um exercício da academia. Para você ficar cada vez mais forte, você precisa suportar pesos maiores. Então, assim, você quer ter força de caráter, se tornar uma pessoa melhor? Então... Academia e palavra de Deus, não tem jeito melhor. Exatamente. Você cresce no corpo e no espírito, rapaz. Então agora deixa eu só falar com vocês uma coisa que eu acho muito interessante na palavra suportar, já que a gente está falando dela. Quando a gente vai para o inglês, suportar é traduzido com a palavra endure. E essa palavra, quando a gente vai lá no primitivo, de onde que ela veio, na etimologia, como ela está escrito, ela é formada pelo termo in, do latim, e o termo duros, também do latim. E o in quer dizer negação, e duros quer dizer firme. E quando você nega uma coisa que é firme, você tem algo que suporta. O que eu quero dizer, em outras palavras, é que quando uma coisa ela não é firme, ou seja, ela é flexível, ela suporta mais do que uma coisa que é dura e rígida. E que é a prova disso? Quem aqui já viajou de avião e durante o voo passou por uma turbulência? Você só não caiu daquele avião porque a asa do avião ela é feita de uma forma que ela é flexível. Então, no ar, quando o avião passa por uma turbulência, ela consegue reagir de uma forma que ela não quebra. Então, ela aguenta, ela suporta a turbulência porque ela é flexível. Ao invés de ser dura e firme, muitas vezes você lutar contra a correnteza de um rio, você acaba se desgastando mais do que você usar ela ao seu favor. Então, seja flexível. Isso aqui é uma dica para o amor funcionar na prática. Posso finalizar de um jeito interessante aqui? Eu sei que muita gente estuda sobre inteligência emocional hoje em dia. Essa semana eu estava estudando sobre isso, assim, cientificamente, né? Porque eu sou psicóloga. E qual é o principal ponto da inteligência emocional? Uma pessoa inteligente emocionalmente é aquela que sabe se adaptar a qualquer circunstância. Até a fila do Guanabara. Até a fila do Guanabara. Então, assim, aprendam com Deus e peçam a Deus para conseguir essa adaptação, se adaptar a qualquer circunstância. Gente, foi um prazer dividir esse tema com a Renatinha e que vocês possam pegar esses conselhos e aplicar na sua vida prática, porque o Evangelho é prática. Saiam da teoria. Tá bom, gente? Fica um abraço para todos. A paz seja convosco. Amém.